pessoal, bem-vindos ao Bunad Chita, agora crimes na Noruega. Este é um canal dentro do Bunad Chita que vai trazer histórias criminais na Noruega. Se você se interessa ou tem curiosidade por esse tipo de assunto, de casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda estão em aberto e de desaparecimento, você está no lugar certo. Os roteiros são baseados em textos e vídeos sobre o mesmo assunto e todas as informações e as reportagens já foram divulgadas anteriormente na mídia sobre cada caso. A minha intenção aqui é levar até vocês histórias de fatos que ocorreram aqui sem chocar quem está assistindo e principalmente respeitando a memória das vítimas e de seus familiares. Então, enquanto eu estou aqui falando, antes de começar o caso de hoje, se inscreve aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo e um comentário pequenininho para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Também ative o sininho de notificações para que você sempre receba uma notificação quando tiver um vídeo novo por aqui, tá bom? Toda semana eu vou trazer para vocês uma nova história de um novo caso ocorrido primeiramente aqui na Noruega e também pela Escandinávia. Na Noruega não é costume divulgar nome do suspeito por um crime antes desse for devidamente julgado, a não ser que o suspeito confesse o crime ou que se tenha provas substanciais de quem cometeu o crime. Os nomes das vítimas, algumas vezes, podem também não serem divulgados na mídia, caso a família não autorize, e o mesmo acontece com as fotos delas. Tá? Então me acompanha aqui, que hoje eu vou contar para vocês conhecerem sobre o caso do atirador do London Pub, em Oslo, que ocorreu no fim de semana que aconteceria as comemorações do orgulho gay em Oslo. Vem comigo. Na madrugada de sexta para sábado, no meio das comemorações do orgulho gay em Oslo, um homem simplesmente abriu fogo em dois estabelecimentos frequentados pela comunidade LGBTG+. O tiroteio nessas duas casas noturnas no centro de Oslo foi primeiramente investigado como terrorismo pela polícia. O primeiro local do ataque foi o bar Per på Hjørnet, Canto do Per, e no London Pub, que é o mais conhecido e também é o favorito entre a comunidade. Dois homens entre 50 e 60 anos morreram no local, e até a manhã de sábado, pelo menos 19 pessoas ficaram feridas e tiveram que receber atendimentos médicos após o atentado. A polícia afirmou que pelo menos 8 delas foram levadas para o hospital por terem sido baleadas. Não está claro se é um ataque era terrorista ou um atentado contra a comunidade LGBT+, que então, no fim de semana, estaria comemorando o orgulho gay na cidade.
Testemunhas disseram que um homem simplesmente parou na porta de entrada do pub e disparou vários tiros. No pub Perpoyorné havia muitas pessoas, tanto dentro do bar quanto fora do bar, sentadas às mesas ao ar livre na calçada. Foi lá no Perpoyorné que 2 pessoas foram mortas. Perto, na mesma calçada do Perpoyorné, fica a conhecida discoteca para gays, o London Pub. Com tiroteio, dezenas de pessoas que estavam na rua fugiram para dentro do estabelecimento, precisamente para o porão do London Pub, quando perceberam que o barulho que haviam escutado não era de vidro quebrado, mas de tiros. O porão do pub ficou cheio de pessoas, muitas choravam, muitos gritavam, pessoas feridas pelos estilhaços de vidro, pessoas muito assustadas. Os clientes ficaram deitados no chão do porão, no local, porque as pessoas estavam totalmente aterrorizadas. Ninguém sabia o que estava acontecendo. A música era alta e todo mundo dançando, então era muito complicado. Ninguém escutou, na realidade. Somente foram saber o que estava acontecendo quando viram as pessoas correndo pela rua. Então, eles, quando viram aquele movimento todo, aí foi que eles perceberam que alguma coisa estava errada. Então, aí começaram a se tocar. A música parou, né? E então foi que eles ficaram sabendo que existia e que havia um atirador no meio da rua atirando nas pessoas. E a chegada da polícia e da ambulância, os feridos estavam sendo atendidos com os primeiros socorros pelas pessoas que estavam na rua e os amigos, né? E o que não demorou muito a acontecer, a chegar a polícia, porque o atentado aconteceu 1h15, começou a 1h15 da madrugada, e o assassino foi preso pela polícia a 1h19. Na manhã do sábado, do lado de fora do pub, podia-se encontrar vestígios do ataque que aconteceu na madrugada. E tinha restos de cartuchos vazios, de armas de fogo espalhados pela rua, vidros estilhaçados, sangue. O London Pub, bem cedo do dia 25, escreveu uma nota no Facebook e informou que nenhum dos seus funcionários ficou ferido no atentado e que os pensamentos, então, estavam direcionados para as pessoas que morreram, os feridos e os parentes. Então ele escreve: o tiroteio de ontem à noite é absolutamente terrível e de uma maldade enorme. Nossos pensamentos vão para os mortos, feridos e parentes. Todos os funcionários do London Pub estão seguros e fisicamente ilesos. Cuidem um dos outros neste momento, escreveu o London Pub nas redes sociais. Zanair Matapour, de 42 anos, que era um cidadão norueguês com origem iraniana. Ele já era conhecido da polícia, do Serviço de Segurança da Polícia, que é o PST, desde 2015 e já havia sido condenado em várias ocasiões por violência e posse de drogas. E agora ele ia ser acusado de homicídio, tentativa de homicídio e terrorismo. Matapour tinha 12 anos quando ele veio morar na Noruega, vindo do Irã, onde ele nasceu em 1991. Ele então se mudou para Bergen, uma cidade no lado oeste da Noruega, com seus pais e 2 irmãos. 2 anos depois, em 93, a família muda novamente para Oslo, indo residir em um bairro do lado leste de Oslo, com grande concentração de estrangeiros, principalmente muçulmanos. Matapour cresceu, concluiu o ensino fundamental, o ensino básico e secundário em um outro bairro de Oslo, também conhecido por uma concentração grande de imigrantes, mas ele não terminou o 2º grau. Ele explicou que com o resultado dele ter crescido no Irã, ele teve uma infância muito ruim e que isso fez ele ser prejudicado durante a vida dele. Mas ele também explicou que também na juventude ele usou bastante droga e que ele também gostava de jogar basquete e praticar artes marciais. Matapour se casou e ele hoje ele é casado e tem filhos.
A ficha criminal, então, do suspeito de terrorismo era extensa. O acusado foi condenado em 2016 por ter armazenado aproximadamente 100 gramas de cocaína em um banheiro no centro de Oslo e em outro bairro do leste de Oslo no ano de 2007. Ele recebeu, então, uma pena de 120 dias, além de multa. Então, você pode perguntar, o que aconteceu nesses 7 anos? Bom, ele recebeu essa diminuição de pena de 120 dias porque levou um tempo extremamente longo para que o caso chegasse ao tribunal. E nesse período ele estava solto, né? E de acordo com o Tribunal Distrital de Oslo, a razão maior da demora de um julgamento se deu pelo fato de Matapour ser impossível de se encontrar. Além disso, o tribunal enfatizou que ele obviamente tem algumas dificuldades mentais. O acusado foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, tá? E anteriormente Matapour trabalhava como encanador, que não era qualificado, sem diploma, mas ele também ele estava aposentado por invalidez há algum tempo também. Matapour, em uma época, mudou também seu nome para Samuel Stefan, mas ele depois voltou atrás com o nome original. Na Noruega, as pessoas podem mudar seu nome 3 vezes em um período de 10 anos. Então, após Zanair Matapour ser capturado pela polícia e levado para interrogatório no sábado, ele se negou ser interrogado e não queria que o interrogatório fosse gravado ou filmado. A polícia fez uma nova tentativa de oitiva no domingo, mas essa também foi cancelada após cerca de meia hora, na qual eles tentavam que ele se abrisse para confessar o crime. A polícia também relatou que no domingo, após o ocorrido, que poderia interrogá-lo sem vídeo. Com a negação em dar informações sobre o que levou a cometer o ato, o chefe da polícia disse que a polícia respeita o direito dele de não dar explicações, pois é um direito fundamental que ele tem, mas ao mesmo tempo é importante que a polícia cumpra as regras e tente manter a segurança. O advogado de defesa Jon Christian Elden chamou de não interrogatório e disse que a polícia usou tempo para tentar persuadir o homem a concordar com uma entrevista gravada, tornando a situação de impasse. O PST suspeita de que Zanair Matapour tenha se radicalizado e estivesse fazendo parte de uma rede de contatos islâmicos extremos na Noruega. A suspeita disso é de que em maio de 2022 o PST convocou Matapour para uma oitiva na polícia para saber do envolvimento dele com o islamismo extremo norueguês. Mas após a conversa, a polícia avaliou que ele não tinha intenção nenhuma de cometer algum ato de violência na Noruega. O PST então acredita que o ataque terrorista na noite de sábado foi um ato islâmico extremo e não um ato de homofobia. O suspeito, que matou 2 pessoas no centro de Oslo na noite de sábado, confirma à defesa que conhece o extremista islâmico Arfan Bhatti e que mantém contato regular com ele. Arfan Bhatti é um islamista norueguês conhecido por ter participado do tiroteio da sinagoga em Oslo em setembro de 2006. No dia 22 de abril de 2022, a organização SIAN, que é contra o islamismo na Noruega, ela se preparava para queimar o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, em praça pública em um bairro de grande concentração de pessoas muçulmanas. Perto dali, o conhecido extremista islâmico Bhatti foi parado em um carro por pelo menos 6 ou 7 policiais, todos altamente armados. Com ele, dentro do carro, estava Zanair Matapour, esse mesmo, o que tinha acabado de cometer o ato terrorismo na madrugada do sábado, dia 25 de junho. Na segunda-feira, ele foi mantido sob custódia por 4 semanas e até a audiência de detenção, isso após o ocorrido. Então, o assassino ele foi transferido para a prisão provisória depois que ele foi fazer o exame de corpo de delito para ver se estava tudo bem com a saúde dele. Nas primeiras horas da manhã de sábado, os técnicos da criminalidade da polícia estavam em pleno andamento do trabalho no local do atentado, realizando um minucioso trabalho de colher provas.
Vários policiais estiveram lá a noite toda para preservar o local do crime. Havia vários pontos de cena de crime, então, de acordo com a polícia, uma grande área foi isolada. Foram apreendidas na noite anterior 2 armas de fogo, uma arma de mão e uma arma automática. Segundo a polícia, as armas eram de um tipo muito antigo, né? No London Pub, as portas ainda estavam escancaradas, a bandeira do arco-íris continuava no mastro e a rua estava cheia de cacos de vidro. As pessoas haviam colocado pequenas bandeiras nos postes de luz e um grupo de mais de 20 pessoas se reuniu nas proximidades e acenava com a bandeira do arco-íris em uma manifestação silenciosa. O primeiro-ministro Jonas Gahr Støre, do Partido dos Trabalhadores, em um pronunciamento, disse que foi um ataque cruel e profundamente chocante a pessoas inocentes. A ex-primeira-ministra e líder da direita, Erna Solberg, chamou o tiroteio do London Pub em Oslo um ataque ao amor. Na manhã da segunda-feira, a polícia anunciou os nomes dos mortos durante o tiroteio em massa na noite de sábado. Kåre Arvid Hesvik, de 60 anos, residente no município de Bærum, e Jon Erik Isaksen, de 54 anos. Um dos amigos de Hesvik disse que ele era uma pessoa das mais legais que existiam. Apenas ele tinha bom humor. Os parentes e amigos de Hesvik criaram uma página memorial no Facebook onde agradece o apoio e a consideração que receberam durante esse período difícil. A família de Isaksen o descreve como um pai amoroso que fará muita falta. Kåre Arvid Hesvik e Jon Erik Isaksen foram mortos do lado de fora do Per på Hjørnet. Em razão do tiroteio da madrugada de sexta-feira para sábado, a parada do orgulho gay que iria ser realizada no sábado, bem como o Parque do Orgulho Gay e outros eventos relacionados ao orgulho gay que iriam acontecer em Oslo, foram cancelados. No entanto, uma pergunta permanece sem resposta. Por que um pai de família de 43 anos saiu na noite de verão e cometeu esses atos? Crime de ódio? Terrorismo? Ou doença mental pode estar por trás do tiroteio? Até agora, Matapur não permitiu ser interrogado porque não quer que a polícia registre o interrogatório. Ele também se recusa a falar com os psicólogos especialistas, mesmo anteriormente tendo mudado de ideia em uma reunião realizada com 2 dos 3 especialistas forenses. Mas após isso, ele mudou de ideia novamente, dizendo que não iria cooperar com eles em uma investigação sobre imputabilidade. Essa é uma investigação que é realizada para determinar se uma pessoa acusada é criminalmente sã. Ele afirma que está saudável e não tem necessidade de participar de tal investigação sobre sua sanidade mental. E nem a polícia e nem o advogado de defesa podem forçá-lo a realizar isso. Então será desse jeito. Assim, até segunda ordem, os investigadores devem buscar outras formas para colher informações e para entender os antecedentes do crime, né? O advogado de defesa, Jon Christer Elden, recorreu na decisão do Tribunal Distrital de Oslo sobre a detenção compulsória de Matapur ao Tribunal de Apelação. A internação compulsória acontece quando o indivíduo comete um crime e fica perigoso tanto para ele mesmo e quanto para a sociedade, por razões de uso de entorpecentes ou problemas mentais. Então, quando o suspeito é avaliado pelos psiquiatras, o juiz determina que ele seja preso em uma instituição psiquiátrica de tratamento por meio de internação. Ele é enviado, então, a um presídio hospitalar e não a um presídio normal. Essa decisão, geralmente, é embasada por laudos psiquiátricos. Assim, fica atestado que a pessoa é portadora de dependência química ou de alguma doença psíquica e, em sua condição, representa um perigo a si mesmo e à sociedade. Contanto, como o assassino se recusa a ser avaliado, ele não poderia ser preso por razões de insanidade. Mesmo com a recusa de falar com os psiquiatras forenses, Matapur pode ser observado.
A chefe interina do Centro de Competência para Segurança e Prisão e Psiquiatria Forense, Martha Halvorsen Kjærstad, explicou no início desse verão como os especialistas podem reavaliar uma observação judicial de um acusado que foi internado sem sua vontade. Pode-se fazer observação 24 horas por dia, 7 dias por semana. O acusado é acompanhado de perto 24 horas por dia. Né? Não existem câmeras no quarto do interno, mas eles são monitorados de perto com contato humano e de interação humana. Então, isso abrange tudo, desde a capacidade dele se comunicar com outras pessoas, a capacidade de cuidar de si mesmo, como higiene, se ele escova os dentes, se ele toma banho, se ele está comendo normalmente, o que ele come, o que ele coloca na comida dele. Então, tudo isso é avaliado para saber se ele tem algum problema psiquiátrico. Em alguns casos, o paciente também pode ser observado quando vai ao banheiro, mas aí a porta vai ter que estar aberta, mas isso é caso a caso. O paciente também pode ser observado quando ele está dormindo. O sono, a falta de sono também é uma informação importante. A supervisão, então, é realizada com um observador dentro do quarto do paciente e essa observação é de 24 horas por dia e é muito importante para que saiba, de uma modo geral, em que situação psicológica se encontra o preso. O advogado de defesa disse em uma entrevista para que as pessoas não devem tirar conclusões precipitadas segundo as primeiras informações sobre o assassino. Matapour veio a pé quando abriu uma bolsa e tirou uma arma. Os dois homens que foram mortos estavam no pub Per på Hjørnet e não no London Pub, que é um bar conhecido numa comunidade gay. O professor associado e pesquisador de extremismo da Universidade Oslo Met, Lars Guller, pensa o mesmo. E também os líderes de grupos, tanto ligados ao LGBTG+, quanto ao grupo de muçulmanos, afirma que o PST, Serviço de Segurança Policial Especializado, foi rápido demais para concluir sobre o terror e traçou paralelos com o caso de Kongsberg, onde Espen Anders Bråten foi condenado a ser internado a uma prisão hospitalar para cuidado de saúde mental. Vocês, se interessarem pelo caso do assassino do arco e flecha, é só clicar no link que está abaixo, tá? Que vocês vão ver direitinho. Um dos pontos que faz pensar que não foi nada relacionado à homofobia é que o pub Per på Hjørnet não tem um perfil de clientes como o pub vizinho London. Nesse último, muitas pessoas são homossexuais e frequentadores dele. Matapour foi levado para a prisão de Halden em 29 de julho. A prisão de Halden é uma das maiores prisões da Noruega, com aproximadamente 250 detentos. É um presídio de segurança máxima, além de alojamentos transitórios para quem cumpre prisão preventiva, que é o caso de Matapour, e penas de prisão de diversas categorias. A prisão tem um alto nível profissional e enfatiza a cooperação interdisciplinar. A prisão de Halden também é uma prisão para não fumantes. E além de uma completa infraestrutura interna, a prisão também tem em seu site uma loja virtual onde os detentos vendem pela internet artigos feitos por ele. E é muito popular, tá? As pessoas compram bastante. Então, desde o ocorrido dia 25 de junho, outras 49 pessoas tiveram seu status alterado de testemunha para vítima. O número total de vítimas agora é na faixa de 220 pessoas, incluindo os 2 mortos. A análise da balística ainda não foi concluída e a polícia não pode, portanto, fornecer mais detalhes sobre o tiroteio a partir de agora. E então fica nesse impasse. Matapour, desde junho, está em prisão preventiva, que são renovadas por mais 4 semanas e depois mais 4 semanas. E assim ele vai até quando chegar o juízo, né? Até quando todas as entrevistas, as informações estiverem terminadas, aí vão marcar uma data para ele ser julgado e condenado pelo crime de terrorismo. Eu espero que vocês tenham gostado da narrativa. É a minha primeira vez narrando aqui na frente da telinha.
eu só vou agradecer muito vocês terem assistido até o final. E eu volto com mais um vídeo na próxima semana. E eu tô terminando essa do atirador do arco e flecha. E se eu conseguir terminar rapidinho, vocês já vão poder ter hoje mesmo, depois que vocês assistirem essa, que é muito legal. Muito obrigada pela atenção, um grande beijo. Radebra. Radé.